Você estudou, você criticou, mas você leu errado. Nós vamos falar do Novo Testamento e eu não estou falando a respeito de traduções grego, hebraico, não. Estamos aqui falando de contexto. Exatamente, eu sou o Boaz. Nesse vídeo vou explicar um pouco para vocês sobre o contexto de cada carta paulina. Vamos começar pela comunidade dos romanos. Em Roma, nós temos um contexto muito específico mencionado, por exemplo, por Joséfo, o principal historiador do período do primeiro século para nós, biblicamente, um dos principais historiadores. No seu livro Antiguidades, no capítulo 18, na seção 18, ele vai mencionar sobre constantes tensões e expulsões sobre decreto que você tem do imperador Cláudio no período do ano 49 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, e todos os judeus haviam sido banidos da capital. Houveram muitos tumultos por conta de Yeshua, de Cristos, né? No entanto, no momento em que esse decreto expira, os judeus começam a retornar para a região e eles encontram uma liderança composta majoritariamente por gentios. E isso gerou uma certa cisânia na comunidade, porque no contexto cultural e religioso há uma soberba cultural. Vários gentios que não eram da linhagem israelita se convertendo, e a teologia da substituição e a entrada da patrística e muitas heresias, com Tertuliano, Inácio de Antioquia, principalmente, que é do mesmo período de Paulo. Inclusive, muitos acreditam que foram compatriotas, pessoas que frequentaram a mesma comunidade e tiveram um problema de relacionamento, e Inácio saiu, então, revoltado, criando uma doutrina diferente, e esse não é o foco do nosso vídeo. Não obstante, veja que quando esse decreto expira e os judeus começam a voltar, você já tem uma teologia da substituição nascente. Então, os judeus que estavam dentro da comunidade, também aqueles que não estavam, queriam reforçar essa identidade e o fato de Israel não ter sido esquecido. E você tem, então, o reforço doutrinário da circuncisão como meio de justificação central nas cartas de Paulo, principalmente na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. O problema é que você leu com a visão invertida. Você leu que circuncisão e erganomos, lei do pecado, você juntou tudo em uma figura só e entendeu completamente errado. Porque onde entra aqui os mandamentos nesse contexto, por exemplo, da carta aos Romanos? Você tem no capítulo 3, 4, 7, do 9 ao 11, principalmente, a redefinição de justiça. Nós lemos que agora, através da obra de Yeshua, a justiça da lei, porque aqueles que cometeram pecados de morte precisavam morrer, Yeshua vem, morre essa morte, então ele é o sacrifício vicário de substituição, porque ele não pecou, então ele é o cordeiro perfeito, o cordeiro sem mácula, e essa é a justiça de Deus, que os pecados antes cometidos para aqueles que se arrependem, crendo em Deus e crendo em Yeshua, são expiados. Agora, há de se viver uma vida de santidade. Isso está em Romanos 7, isso está em Romanos 8, dar frutos para Deus. Isso está recheado nas cartas de Paulo. Vendo isso, Mashiach como objetivo para o qual a Torá aponta, no livro de Gálatas 3, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, o fim da lei não significa acabou a lei. Yeshua fala em Mateus 5,17 que não anulou. A fala aqui é o objetivo da lei. Veja, por exemplo, o contexto da comunidade de Colossas, na carta aos Colossenses. Lembrando que se você vai ler uma carta, para entender o contexto dela, seria necessário você ler a carta inteira, entender as metáforas que o escritor da carta faz, as alusões, a mentalidade que ele constrói no pensamento. Você tem que ler tudo, senão, obviamente, como Pedro menciona, muitos leem as cartas de Paulo e pela ignorância e inconstância eles leem e eles distorcem o que leem para a própria perdição. Qual é o contexto histórico e social da comunidade de Colossas? Na Frígia, abrigava uma grande população judaica, ao contrário do que muitos pensam, e que estava assentada em Colossas desde o período de Antíoco o Grande, conforme você pode ver no livro de Joséfo Antiguidades, na seção 12. 12, 3, 4, nós tivemos aqui a presença de um transplante de 2.000 famílias judaicas, basicamente, da Mesopotâmia para aquela região. E o contexto religioso da comunidade de Colossas? A comunidade enfrentava o que nós chamamos de sincretismo colossense. O que é o sincretismo colossense?
uma fusão primitiva de misticismo judaico herege na época antecedente ali, de pensamentos cabalísticos corrompida com gnosticismo também, e o ascetismo pagão. E nesse contexto, então, a comunidade, principalmente dos gentios que se convertem, começam a cumprir os mandamentos, em especial as festividades, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, enfim, né, o Rosh Chodesh, mas principalmente o Pesach. Você tem uma perseguição da comunidade judaica. Por quê? Porque essa ideia de circuncisão e de identidade biológica israelita estava muito em alta e a doutrina não tinha ainda suplantado na mentalidade de alguns o essencial para alguns judeus no quesito identitário, circuncisão. Mas Paulo vem em Colossenses, principalmente a partir do verso 10 e 11, dizendo, não, em Mashiach vocês estão perfeitos. Ou seja, não há necessidade de vocês realizarem nenhum tipo de alteração ou nenhum tipo de mandamento além do que vocês já aprenderam. E aí ele está especificando isso quanto à circuncisão, porque ele menciona, porque vocês no Mashiach foram circuncidados com a circuncisão não feita por mãos de homens, mas a circuncisão do Mashiach através do Espírito Santo. Então ele fala no verso 16, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, Rosh Chodesh, ou dos sábados. Todos esses são mandamentos. O que é necessário perceber aqui é que as pessoas leem esse texto, você provavelmente leu do avesso, achando que Paulo está falando, olha, não se preocupem, o povo está mandando vocês guardarem sábados e festas, e comer e beber, kashrut, não se preocupe, não façam, mas é o inverso. Estavam, na verdade, perseguindo alguns porque faziam sem ter circuncisão. E aí Paulo constrói esse contexto na carta, o que fica muito claro. É só você ler a carta não pensando na mentalidade que você teve pregressa em relação à anulação da lei. Então os gentios em Colossas estavam guardando o Shabat. Eles estavam guardando os Moadim, os períodos determinados, que nós chamamos de festas judaicas ou festas bíblicas. E eles estavam também guardando a Kashrut, a dieta conforme a Bíblia ordena. E os filósofos ascéticos locais, alguns dizem também os judeus da circuncisão, estavam julgando e criticando esses gentios da comunidade de Colossas por causa disso. Paulo, então, os encoraja a continuar guardando as festividades, porque elas são sombras que apontam para a realidade do Mashiach. E aí não adianta falar que sombra significa que você, então, não deve cumprir, não. Porque isso significa que... O que é a festa ser uma sombra, por exemplo? Você tem 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando que Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal e ele é o nosso ázimo. Por quê? Porque ele é aquele que nos liberta da escravidão do pecado e ele também, através da carne dele, nós temos a santificação e do sangue dele nós temos a expiação, a ausência de pecado, que é uma simbologia do fermento. Mas se você não conhece contexto judaico, que é o contexto na qual a Bíblia foi escrita, você não vai entender, então, as cartas dos apóstolos, que eram todos judeus, ok? Na sua grande maioria das cartas. Qual é o contexto da Galácia? No contexto da Galácia, você tem uma mistura de judeus e gentios, tá? E o pior, você tem em todas as comunidades, mas na Galácia isso fica muito latente, você tem pessoas que se converteram, prosélitos, que são igual alguns nojentos de hoje, porque se convertem, se circuncidam e acham que todo mundo então tem que circuncidar. Esquece Yeshua e esquece a doutrina messiânica. Começam a ser da circuncisão, apóstatas completamente. Eles que pensam assim são. Qual é o contexto histórico e social da comunidade da Galácia? Inundada por emissários de Jerusalém. O que nós chamamos da literatura agora, conforme nós acabamos de mencionar, judaizantes. Não eram judeus comuns. Eram membros de facções, alguns acreditam que eram membros de facções farisaicas, estritas, que não aceitavam o decreto do Concílio de Atos 15 de Jerusalém. Outros vão dizer que eram recém-convertidos e que foram judaizados, prosélitos, fizeram circuncisão e queria que todo mundo que se convertesse também fizesse circuncisão. Tiveram a sua mente levada, extorquida pela mentalidade judaica, daqueles que queriam preservar essa identidade acima da doutrina. Eles cederam mentalmente, foram desmantelados na sua intelectualidade.
E qual, então, o cenário cultural e religioso aqui da comunidade da Galácia? Esse debate girava em torno da identidade jurídica. É o que fica claro, a carta toda. Os judaizantes vão pregar que a fé em Yeshua era apenas o primeiro passo e que você tinha que se circuncidar e se converter formalmente ao judaísmo como religião. Para quê? Para que você seja considerado, ou para que fosse considerado salvo e descendente herdeiro de Abraão. Sendo que o próprio apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3, principalmente, são os herdeiros da promessa, são os filhos da promessa que são os filhos de Abraão. Romanos 9 é ressaltado isso também. Embora seja ressaltado também a importância dos judeus, porque Paulo faz essa balança. Uma hora ele fala que não tem que circuncidar, outra hora em Romanos 3 ele fala do benefício da circuncisão. Então é necessário entender o contexto completo. Quando Paulo cita Maser Torá, obras da lei, que em grego vai ser erganomos para quase tudo, os fragmentos arqueológicos dos manuscritos do Mar Morto têm um em específico, que é chamado 4QMMT, um pergaminho, revela que essa expressão, obras da lei, era um termo técnico de jurisprudência sectária para designar decretos alárricos, decretos rabínicos específicos de conversão e declaração de identidade que não tinham conexão direta com a doutrina bíblica das Escrituras, mas vinha dessa tentativa de sobrepujar pensamentos como, por exemplo, a teologia da substituição. Então, para preservar a identidade judaica, os líderes na época que não acreditavam em Yeshua, inclusive alguns que estavam dentro da crença messiânica, editam e promulgam éditos e ordenanças para que judeus preservassem essa identidade, dentre elas a obrigatoriedade da circuncisão, tá? E vários critérios tradicionais, culturais, que diferenciariam um judeu de um não-judeu para preservar a identidade judaica, que em Mashiach isso não tem uma importância crucial, não é o núcleo da teologia messiânica, da doutrina messiânica. Então, o que você vê nesse Obras da Lei, nesse pergaminho, é um ataque que Paulo faz à lei moral ou ao Shabat. Então, Paulo está afirmando que a circuncisão ritual não possui o poder de transformar um gentio em justo. Porque a circuncisão ela é um mandamento para os descendentes biológicos de Abraão, é um pacto no corpo, é uma aliança. Então Paulo não está falando contra Shabat, Paulo não está falando contra a lei. O contexto é importante de ser inserido no foco da nossa atenção. Forçar um gentio a se tornar judeu é anular o ministério o mistério e o ministério messiânico de Yeshua. Onde Deus declarou que os gentios entraram na aliança como gentios redimidos, então o judeu não precisa forçar ou convencer e nem o gentio precisa, e Paulo fala aos Coríntios que na verdade nem deve se circuncidar. Mas hoje isso está em alta, vai vendo. Vamos falar então um pouquinho também da comunidade dos Efésios. A comunidade dos Efésios é o centro comercial da Ásia Menor. Então é um epicentro do culto à deusa Ártemis. Por isso que você tem no livro de Atos, quando Paulo vai pregar em Éfeso, nós vemos um cenário de repulsa em que a fé na grande Artemísia dos Efésios é mencionada publicamente contra a doutrina ao Deus de Israel, que Paulo vem ministrar em Éfeso no livro de Atos. Mas ainda assim é importante mencionar, Joséfo menciona isso no seu livro Antiguidades, que vários decretos romanos foram preservados e esses decretos eles garantiam aos judeus de Éfeso o direito de guardar o Shabat, coletar o dízimo do templo e manter as suas assembleias, destacando o quê? Uma forte e protegida presença judaica na cidade. Então existe muito, um recheio nas cartas paulinas, essa tensão de identidade judaica e uma identidade bíblica verdadeira unificada. O que Deus quer? O que Yeshua vem ensinar? Os dois povos fez um só, embora existem sim diferenças intrínsecas em uma classe só de mandamentos. E é por isso que tem um pulo do gato aqui. Porque na profecia de Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 27, do derramamento do Espírito Santo, para que cumprais os meus estatutos e obedeçais os meus juízos. Não está falando dos Eduyot. Eduyot, testemunhos, que é o tefilim, que é o tzitzit, né, as franjas, que é a mezuzá nas portas.
e a circuncisão são mandamentos específicos para a descendência biológica. Não são o centro da doutrina. O centro da doutrina são os mandamentos mishpatim, são mandamentos morais. E os hukim, os estatutos, também são. Como a kashrut, por exemplo, e vários outros mandamentos que estão envolvidos nesse tipo de mandamentos. Compreende? Então, o cenário cultural, cenário religioso que nós vemos aqui, qual é? Tá? Nós temos uma sociedade em Éfeso profundamente marcada pelo paganismo ocultista e pela rígida separação social marcada entre os cidadãos romanos, gregos e a minoria judaica. Então, quando você vê lá em Efésios 2, no 14 e no 15, sobre a destruição da parede de separação que Yeshua fez e a abolição da lei dos mandamentos contidos em ordenanças, você pensou que era a Torá, mas não era. Por quê? Porque quando você vê em Atos 10 Pedro entrando na casa de Cornélio, ele fala, vocês muito bem sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Isso era um mandamento, conforme nós mencionamos aqui, rabínico. Era um decreto das lideranças judaicas na tentativa de preservar ou de valorizar a identidade judaica acima do que a doutrina estava falando, pelo risco que eles corriam de assimilação por causa dos hereges. Quem são os hereges? Tertuliano, Inácio de Antioquia, Marcião de Sinope, enfim, não vou mencionar os nomes, né, os outros nomes, porque acho que você já entendeu qual é o recado. Teologia da substituição, a igreja entrou no lugar de Israel, anulação da Torá, um Deus diferente do Antigo e do Novo Testamento, todas heresias que prejudicaram a identidade do povo judeu e trouxe muita assimilação, porque as piores perseguições que já existiram para o povo judeu vieram no nome de Jesus. Jesus, o Messias romano, que em nada se assemelha, em quesito de essência, a Yeshua, o Messias de Israel. Um fala de anulação da lei, e eu sou Deus. O outro fala, só o Pai é Deus, só o Pai é bom. Eu não vim anular a Torá. Então são opostos em si, fora os outros critérios que já tem um vídeo nosso aqui no canal, falando sobre Jesus não é o Mashiach, mas Yeshua, o Messias de Israel, com certeza ele sim, ele é o Mashiach. Então, o Arnold Fruchtenbaum, que é um historiador, um escritor, vai explicar para nós que essa parede de separação era referente ao Soreg, uma parede que sobrou do templo, a barreira física do templo de Jerusalém, que inclusive separava o átrio dos gentios do santuário interno. E quem ultrapassasse essa barreira sofreria uma pena de morte por entrar em lugares não permitidos em relação à santidade. Então, Messias não aboliu a lei de Moshe. Lendo nesse contexto, nós percebemos que, na verdade, o Novo Testamento reforça a Torá, mas no contexto da doutrina do Messias e não na doutrina dos homens, que hoje está sendo muito disseminada por aí. E aí nós vamos então mencionar, porque ainda tem Tessalônica, Filipos, tem a carta de Timóteo, Tito, Filemon, mas vamos falar um pouco da comunidade de Coríntios, porque traz muita polêmica, principalmente o capítulo de número 11. Qual é o contexto histórico e social da comunidade de Corinto? Corinto era uma metrópole portuária. E ela era uma metrópole portuária cosmopolita, então ela era famosa porque possuía muita riqueza, uma imoralidade desenfreada. Você tem um termo grego específico utilizado na Brit Hadashah, Corintiazestai, que vai significar viver em libertinagem. Estava diretamente relacionado à comunidade dos coríntios. Joséfo vai mencionar que essa rota comercial de Corinto como um nexo entre o Oriente e Roma. Então, levando isso, internalizando para o contexto religioso e cultural, nós temos um ambiente dominado pela prostituição cultural pagã. Exatamente. Você vê o templo de Afrodite, facções filosóficas gregas, a Querrilá, a congregação de Corinto, sofria de um hiperespiritualismo, porque eram pessoas ligadas ao paganismo que haviam se convertido, confusão litúrgica e uma imoralidade comportamental. Esse é o contexto do porquê Paulo vai mencionar especificamente o comportamento que as mulheres de Corinto precisavam ter por causa desse tipo de coisa. Não é que elas eram prostitutas, mas são pessoas que estavam se convertendo ou se converteram de um passado completamente imoral, porque parte do culto idólatra que eles prestavam envolvia orgias,
e relações imorais como parte do culto pagão. Isso nos leva ao contexto teológico e os mandamentos para a comunidade de Corinto. Há uma discussão em 1 Coríntios 7, no verso 19. Paulo fala, circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Se a pessoa se converteu no nome de Yeshua, o foco é mandamento, não é circuncisão ou incircuncisão, isso não entra em jogo. No quesito da doutrina da justificação através da Bessorá, da boa notícia do Evangelho. Parece uma contradição. No entanto, para uma mente que entende o contexto e que leu a carta toda, ao invés de ficar assistindo vídeo no YouTube, inclusive o meu aí, mas com certeza eu vim aqui para te ajudar, assim como todos os que fazem vídeo provavelmente estão querendo ajudar. Enfim, a circuncisão, ela é um mandamento de Gênesis capítulo 17, que Deus reforça com Moisés no livro de Êxodo, para os descendentes físicos de Abraão. Então, David Stern, um dos comentaristas judaicos que creem em Yeshua, ele vai mencionar a ótica judaica. Para um judeu, a circuncisão é obrigatória como sinal do pacto nacional que Deus ordena que os filhos de Abraão tenham. Para um gentio, não significaria nada em termos de salvação. Um gentio pode circuncidar? Sim, ele pode, mas Paulo fala, não deve, porque via de regra a mentalidade e o motivo pelo qual o gentio vai se circuncidar, envolve uma coerção teológica advinda de alguém que está no judaísmo e quer convencer que você ser judeu é vantajoso. Porque Romanos 3 fala que os oráculos de Deus, o que são os oráculos? As profecias, não é nada que Deus vai falar além do que já está escrito. Muitas pessoas utilizam de uma teologia oculta, cabalística, mística, para poder sorver a mente dos outros e controlar e guiar isso para um movimento religioso, coisa que Yeshua não fez, tá? Coisa que Yeshua não fez, não ensinou nem os apóstolos de Yeshua, inclusive Paulo combateu isso nas suas cartas. Mas ele também não descredibilizou a circuncisão e nem a identidade judaica, tá? O enfoque aqui está nos mandamentos de retidão moral aplicados às nações. A estrutura do amor que você vê, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, não importa o que aconteça, a espiritualidade que tenha, porque a comunidade de Corinto partilhava de uma hiperespiritualidade. Sem amor, sem prática aos mandamentos, envolvimento com Deus, envolvimento com o próximo, de nada vai valer. É o próprio refinamento de caráter que entra como a opus magna da nossa atenção, o núcleo da nossa atenção, que é exigido por Deus na sua palavra. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque tem muito conteúdo ainda por vir e com certeza vai abençoar a sua vida. No próximo vídeo nós continuamos falando do contexto das comunidades, retomando da comunidade de Filipos. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom.